Olá, graça e paz, tudo bem com você? Nós estamos aqui em mais um devocional e hoje nós vamos meditar em Provérbios 17. Vamos lá? Em Provérbios 17 diz: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Então aqui Salomão fala sobre o valor de ter um lar e não de ter uma casa. Porque muitas das vezes nós focamos em ter bens, em adquirir bens. A maioria das pessoas que tem uma condição financeira um pouco melhor acabam fazendo isso. Enchem os filhos de presente, enchem as crianças, com tudo aquilo que elas querem, mas não tem um momento de qualidade em família. Não tem um momento em que eles separam para estar em família, para ter tranquilidade, para ter paz. Então aqui Salomão deixa bem claro que a paz ela não é comprada. Você não pode ter várias iguarias, mas um ambiente cheio de desavença. O Senhor não se agrada disso. E nem nós como família vamos gostar de estar num ambiente desse. Aqui no verso 2 diz: o servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata, o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Então eu acho lindo esse versículo, porque muitas das vezes a gente fica aflito, preocupado com o que o outro pensa, com o que tá passando na cabeça do outro. Muitas pessoas que namoram, que são casadas, às vezes ficam angustiadas, pensando o que o outro pode estar pensando, o que tá passando no coração do outro. Mas quando nós cremos que Deus é um Deus que não deixa seus filhos no engano, e de que Ele é um Deus que prova os corações, nós podemos descansar no Senhor. E quando eu falo descansar é no sentido de que se em algum momento seu marido, namorado, namorada, esposa, noiva, te gerou dúvida em alguma coisa, ou no seu trabalho você entende que alguém gerou uma dúvida ali com aquilo que fez, ora a Deus, porque Ele é quem prova os corações, Ele é que sabe a real intenção de cada atitude que cada pessoa tem. E é até Ele que nós devemos recorrer, até Ele que nós devemos ir, para que Ele possa esclarecer para nós aquilo que Ele deseja que façamos e como lidar com situações como essa. Aqui no verso 5, no verso 4 diz: o ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador, o que se alegra da calamidade não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O presente é aos olhos dos que o recebem como pedra preciosa. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Então aqui está falando que, como nós já vimos em todos os outros devocionais, o tolo, ele não sabe ser corrigido. Para o tolo, ser corrigido é um grande problema, porque ele não quer ouvir. Ele acha que ele sabe mais do que todo mundo, que não tem necessidade de ser chamado a atenção, que o outro não sabe o que está falando, que na verdade ele é quem sabe o que ele está fazendo, que ele é mais sábio do que qualquer um, E é aí que entra o problema. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos ser sábios, nós queremos ser considerados sábios. Nossa, eu quero ser uma mulher sábia, um homem sábio. Mas aí, quando eu sou corrigida, eu não gosto. Me incomoda, eu acho que estão inventando coisas para me deixar triste, para me fazer mal. E nesse momento eu me coloco lado a lado ali com o ímpio. Por quê? Com o tolo. Por quê? Porque o ímpio e o tolo não sabem receber repreensão. E o conselho, a repreensão, é algo que agrega a nós. E se nós queremos ser sábios, nós devemos escutar. Quer dizer que tudo que o outro falar comigo eu tenho que fazer? Eu tenho que concordar? Não. Mas eu tenho que estar, pelo menos, com a minha escuta ativa, pronta para absorver aquilo que o outro está falando e aquilo que eu ver que realmente agrega na minha vida, faz sentido para mim, eu levo em oração, Deus aí nos mostrar aquilo que realmente é
verdade que Deus está usando a boca daquela pessoa ali para nos exortar e trazer para nossa vida, e o que não for de grande valia, a gente descartar. Mas muitas das vezes a gente já vai com a mente fechada, com a mente de eu não quero saber o que o outro acha de mim, porque só quem sabe sou eu. O que importa é o que eu acho. E quando a gente faz isso, a gente está sendo ímpio, a gente está sendo como um tolo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. 11. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Versículo 10. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. 11. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, o mensageiro cruel será enviado contra ele. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não o louco na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Então, eu não sei se você já viu pessoas em que, se você já viveu isso, em que você dá oportunidade, você dá ajuda para aquela pessoa, às vezes dá uma roupa, dá uma comida, dá uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de sociedade, de negociação, algo do tipo. E essa pessoa aproveita essa confiança que você entregou para ela e te passa a perna. Transforma o bem que você fez para ela em mal. Aqui a palavra de Deus diz que não se apartará o mal da casa dessa pessoa. Por que aqui fala isso? Porque Deus é um Deus justo. Você não precisa de fazer nada. Ah, Diandra, mas passou a perna em mim. A gente tinha feito um acordo assim e o outro foi e fez assado. Você vai fazer o que está dentro da lei, sem gerar briga, sem gerar contrito, sem gerar desavença. Porque a justiça que prevalece e que não é falha é a justiça do Senhor. Então saiba que o Senhor é um Deus justo. Ele não vai permitir com que isso saia de qualquer maneira, que essa pessoa não venha arcar com as consequências dos atos que ela fez. Então, não espere também do Senhor uma justiça que é a sua. Ah, Deus, vai e pesa a mão, vai e faz, vai e aquilo. Não, você não é Deus. Você não é pai, não é mãe de Deus para falar o que Ele tem que fazer. O que você tem que fazer é apresentar o problema para o Senhor. Deus, aconteceu isso. Toma conta. Me dá sabedoria, discernimento para o que está dentro do meu alcance, eu fazer aquilo que o Senhor quer. E faça a tua justiça. E Deus, você pode ter certeza que Ele vai fazer. No verso 13, no verso 14 diz: como o soltar das águas é o início da contenda, assim antes que sejas envolvido, afaste-se da questão. Então entra muito nisso do que eu falei do versículo anterior. A contenda, ela começa, na maioria das vezes, com algo pequeno. Quando é algo espiritual, muitas das vezes, irmão, a gente não sabe nem como que essa contenda começou. A gente só sabe que quando a gente assusta, tá todo mundo brigando. Todo mundo com raiva um do outro, chateado um com o outro. E começa como? Pequenininho. Começa com uma conversa atravessada, uma resposta ríspida, uma resposta grossa. E é por isso que aqui fala, na parte B do versículo, assim antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Antes que você possa estar lá no meio, se afasta. Você tá vendo que tem alguém brigando ali, irmão? Não entra no meio, ora por aquilo. Mas não entra no meio, porque senão você vai aumentar aquela discussão. Você vai aumentar aquela briga. A gente tem que se afastar, se apartar da briga. Em nome de Jesus. E aqui no verso 15 diz: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Em outras versões fala, né, que há amigo mais chegado que o irmão. E é verdade, no momento da nossa dificuldade é que a gente consegue perceber e entender quem verdadeiramente é nosso amigo. Quem verdadeiramente são pessoas que estão ali realmente se preocupando com você, que são como um irmão, muitas das vezes até mais chegado que um parente. É nessas horas de dificuldade que a gente vê, e também nos momentos de alegria. Porque muitas pessoas vão conseguir estar do seu lado se você estiver pior do que o que ela está.
Mas no momento em que você começar a dar certo, as coisas começarem a fluir, você começar a crescer nas áreas que você tem pedido para Deus, somente os amigos de verdade é que vão conseguir suportar o seu sucesso. Porque muitas pessoas, quando a gente está na miséria, elas têm facilidade em nos dar a mão, porque ela está por cima. Mas quando nós nos achegamos no mesmo nível que ela, quando Deus às vezes nos dá até oportunidades que são consideradas melhores ao olhar da sociedade, aquela pessoa muitas das vezes não consegue suportar ver o seu sucesso, suportar ver você dando certo, vendo as coisas que Deus tem feito na sua vida. Então nesses momentos é que verdadeiramente a gente vê quem é amigo e não quem se diz amigo. Porque uma coisa é você ser amigo dessa pessoa, outra coisa é essa pessoa ser sua amiga. Muitas das vezes nós somos esse amigo que está no momento da dificuldade, no momento da bonança, quando tá tudo dando certo, quando tudo tá dando errado. Mas aí quando chega a vez do outro ser seu amigo, ele te deixa na mão. Então a Bíblia nos dá essa régua para que possamos medir em que nível essa pessoa está na nossa vida. Quer dizer que eu devo desprezar? Não. Mas eu devo entender que tem coisas que eu não vou contar para essa pessoa. Tem coisas que eu não vou pedir conselho para essa pessoa. Tem coisas que eu não vou compartilhar, porque eu sei que o outro não vai suportar ver o meu sucesso, ver as coisas que Deus tem feito na nossa vida. Então a gente tem que pedir esse discernimento para Deus, para que possamos ter sabedoria com quem falar, o que falar com cada pessoa. E aqui no verso 18 diz: o homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. O que ama a transgressão, ama a contenda. O que exalta a sua porta, busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem. E o que tem a língua dobre, vem a cair no mal. O que gera um tolo para sua tristeza o faz. E o pai do insensato não tem alegria. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Esse versículo mostra um pouco para nós sobre por quê. Porque mostra que quando nós estamos entristecidos, nós estamos com o nosso espírito abatido. Eu não sinto vontade de viver, as coisas não fazem mais sentido. Eu começo a questionar a Deus o porquê de eu estar viva. Você começa a ter um sentimento como se estivesse secando os seus ossos. É como se você estivesse estando vivo. Então, isso exemplifica muito para nós que é algo que já existia até mesmo na época da Bíblia. Muitas das vezes não tinha o mesmo diagnóstico que tem hoje, mas era algo que as pessoas já entendiam que existia, que fazia secar os ossos. A pessoa ficava tão triste, que ela não conseguia ter vontade de viver. E aqui também traz o contraste sobre a alegria do coração. Quando nós estamos alegres, quando nós estamos com o nosso coração no lugar correto, aonde Deus quer que estejamos, né, com alegria, tendo ânimo no nosso viver, a Bíblia fala que o nosso coração ele fica aquecido. A gente sente prazer em acordar, sente prazer em viver. A gente tem contentamento em tudo aquilo que a gente faz. E isso é maravilhoso, não é mesmo? Aqui no verso 23 diz: o ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. Então tá falando aqui sobre a injustiça, né? No sentido da pessoa tentar burlar, eu esqueci o termo que é usado, que a pessoa usa para tentar burlar o sistema. Então ela compra um presente, paga uma propina ali, para ela ser livre de algo que ela sabe que ela teria que pagar da maneira correta, indo para uma cadeia ou algo do tipo. Então é claro que Deus não se agrada disso, né? E aqui no verso 24 diz: no rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai, e amargura para aquela que o deu à luz. Então algo que é interessante a gente ver aqui no versículo 25 é que é uma tristeza para os pais do tolo. Os pais do tolo sofrem, os pais do ímpio sofrem. Aquela pessoa que escolhe fazer as coisas erradas, sabendo que está errado, escolhe viver uma vida de pecado, ela gera tristeza na família dela, e a gente vê isso. Quantas famílias não tem um parente usuário
E toda a família sofre, muitas das vezes toda a família se endivida para pagar uma dívida, para resolver uma situação em específico, e ninguém tem paz para dormir direito por causa dessa insensatez, por essas escolhas que essa pessoa está fazendo. Então a Bíblia relata isso. E olha que interessante, Deus ele é tão maravilhoso, que a palavra dele é viva. Isso aqui foi escrito há muitos anos atrás. E representa a realidade que muitas das vezes a gente vê hoje. No verso 26 diz: também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por equidade. O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Então, uma das coisas que a gente vê que é muito interessante é que muitas das vezes nós devemos nos calar. Simplesmente nos calar. Muitas das vezes nós queremos expor opiniões que não foram solicitadas. Por exemplo, chega alguém no meu serviço e aí eu não gosto do corte de cabelo da pessoa, mas a pessoa não me perguntou nada, ela não quer saber a minha opinião, mas eu vou lá, quero ser tola e faço um comentário: não, fulano, esse corte de cabelo seu ficou horrível. Você acha mesmo que Deus se agrada dessa conduta? Deus não se agrada disso. Até porque não é porque é a sua opinião que isso é verdade. Então nós devemos ter esse filtro. Se não convém, fique calado. Se não te perguntaram, não responda. Se não te pediram a sua opinião, não dê ela, porque ela não foi solicitada. E quando ela for solicitada, não fale algo que você sabe que vai gerar um transtorno, que vai gerar uma desavença, que vai gerar uma discussão. Uma coisa é alguém que você tem intimidade. Por exemplo, eu tenho a minha irmã. Se a minha irmã virar pra mim e falar: Diandra, o que você achou do meu cabelo? E eu não gostar, eu vou falar: olha, Lulu, eu acho que não ficou tão legal, eu acho que dava pra você arrumar de outra forma. Mas eu não vou virar pra ela e falar assim: nossa, tá horroroso, tá horrível. Eu não vou fazer isso. E quanto mais com alguém que eu não tenho tanta intimidade. Por que eu tô dando esse exemplo aqui, que talvez pareça ser bobo? Mas é porque isso se encaixa em todos os âmbitos. Muitas das vezes as brigas acontecem porque a gente quer ter uma opinião sobre tudo. Você quer falar sobre tudo. Você quer ser especialista sobre tudo. E você não é especialista sobre tudo. Você não tem que saber sobre tudo. Eu tenho certeza que você não tem informação sobre tudo. Então, se você quer ser sábio, não sabe o que falar, se cale. Porque a Bíblia diz isso, que até mesmo o tolo, o ímpio, aquele lá que tá todo avacalhado, ele calado se passa por sábio. Você vai bater o olho nele e falar: nossa, fulano parece ser sábio. Por quê? Porque ele tá calado. Então, muitas das vezes, a melhor coisa que a gente pode fazer é nos calar. Quando proferir palavras, pensar 500 vezes antes de falar. 500 vezes antes de expor aquela opinião, de expor o seu pensamento, de expor aquilo, não que a gente tenha que ficar o tempo todo se podando, mas nós devemos vigiar. A Bíblia fala: vigiar e orar. E o vigiar entra nisso também. A Bíblia fala que as palavras, elas têm poder de vida e de morte. No livro de Provérbios sempre enfatiza, frisa bem esse contraste entre o poder de vida e de morte que a palavra tem. O poder de falar e de ficar calado tem. Então nós devemos saber utilizar. Quando nós lemos Eclesiastes 3, lá diz que existe um tempo para cada propósito debaixo dos céus. E no capítulo de Eclesiastes 3 fala: há tempo de comer, há tempo de beber, há tempo para todas as coisas. E assim como há tempo para todas as coisas, há tempo de se calar e há tempo de falar. Então, aprenda a ter discernimento espiritual para ter sensibilidade de entender quando falar, e quando falar, o que Deus quer que você fale, e quando também se calar. Eu espero que você tenha gostado desse devocional e nesse momento eu quero orar pela sua vida. Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso com a tua palavra. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar ensinando, Deus, a essa pessoa que está assistindo esse vídeo a
aprender o momento certo de falar, o momento certo de calar, o momento que o Senhor quer que essa pessoa fale, como que o Senhor quer que essa pessoa fale. Gera nessa pessoa, Pai, o dom de discernimento espiritual e faça com que essa pessoa cada vez mais venha estar sensível à Tua voz, venha entender quando é o Senhor falando, para que ela possa ter sabedoria e assim ir se tornando cada vez mais uma pessoa sábia que glorifica o Teu nome através das suas palavras, através das suas atitudes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, deixe o seu like, continue assistindo a série dos devocionais de Provérbios, que eu tenho certeza que vai te edificar. E se enquanto você assistir esse vídeo, você lembrou de alguém ou acha que vai ser interessante mandar esse vídeo, envie, proclame o Evangelho através de compartilhar esse vídeo que você acaba de assistir. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.